A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras e escrituras sagradas. Números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja o que for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, e administrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual o número de rebanho de 1 a 70 você faz parte, lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada. Eu peço que vocês, gratidão, eu peço que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para o Senhor Deus, para com o Senhor Deus. Glórias e aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, também para ter muita fé ao se ajuntar conosco.
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos nossos templos físicos dos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Seja muito bem-vindo, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não esqueça de dar o seu joinha, isso é muito importante para a gente poder divulgar mais e mais a palavra do Senhor. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a sua paz, a sua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @a Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, curtir, compartilhar e comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Através da tua santa palavra, que é viva, vida e Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, do versículo 20, o capítulo 16, do versículo 24 a 27. E o primeiro livro de hoje é o livro de Judas, com um capítulo. Que contém 25 versículos. Lembrando que nós trabalhamos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro é o livro de Judas, que contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, e guardados no Senhor Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu pregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso último soberano e Senhor Jesus o Cristo.
Vamos ao próximo livro. O livro é o livro de Esdras, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 8. Esdras, capítulo 8, é o segundo livro de hoje, para a meditação de todos vocês. Capítulo 8 do livro de Esdras contém 36 versículos. A lista dos cabeças de famílias que voltaram com Esdras. Dos filhos de Cefatias, Ebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Zosifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Azigabe, Joanã, filho de Catã, e com ele 110 homens. Glórias ao Senhor Deus, e vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a oração é a oração 4. Senhor nosso Deus, Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, dessa sua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos, antes de dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração
para os irmãos. Seja bem-vindo. Glória ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Hoje eu falarei primeiro os rebanhos de números pares. Logo após eu falarei os ímpares. Rebanho santo de número 12, 69, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. E o livro é o livro de Josué, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 13. Josué, capítulo 13. Para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. Josué, capítulo 13. Para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. O capítulo 13 do livro de Josué contém 33 versículos. Terras por conquistar. Assim Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias. Foi o seu território desde Aroé, que está na margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e todo o plano junto a Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão no campina de Bom, Damote Baal e Bet Baal Meon, Jazaque, Demote, Mefaate, Kiriataim, Zibma e Zeret Saar, no monte do vale. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. Sejam todos bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro é o livro de Tiago, com 5 capítulos. Tiago, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Contém 26 versículos. Proíbe-se o favoritismo, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, torna-te transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que não hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Sejam todos muito bem-vindos. Escolha o seu número de 1 a 70, para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus o Todo-Poderoso para a sua meditação nesse momento. O livro é o livro de Marcos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Sejam muitos bem-vindos. Marcos, capítulo 2, para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. Capítulo 2 do livro de Marcos contém 28 versículos. O Senhor do sábado. Certo sábado, passando ele pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. Os fariseus lhe disseram: Vês, porque fazem no sábado o que não é lícito. Ele, porém, lhe disse: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa do Senhor Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão ao sacerdote, dando também aos que com ele estavam.
Glórias ao Senhor Deus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade para a sua presença, onde você estiver. Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. O livro é o livro de Números com 36 capítulos. Números capítulo 26, para o Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. O capítulo 26 do livro de Número contém 65 versículos. O segundo recenseamento. Foram estes os descendentes de Judá, os quais formaram um total de 76.500 recenseados. Os filhos de Isacar, de segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas; de Puva, a família de Puvitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; de Sihon, a família de Sironitas. Foram estes descendentes de Isacar, os quais formaram um total de 64.300 recenseados. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Malaquias com 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 2. Malaquias, capítulo 2. Que contém 9 versículos. Advertências aos sacerdotes. A lei da verdade esteve na sua boca, a iniquidade não se achou aos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade, pois os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Vós, porém, vos desviaste do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Pois isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Daniel com 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Contei 28 versículos. Daniel, capítulo 7, para o Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. O capítulo 7 do livro de Daniel, que contém 28 versículos. O sonho com os animais simbólicos. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e o vencia, até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo que os santos possuíram o reino. Disse-me ele, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, a pisará aos pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres daqueles mesmos reinos se levantarão 10 reis, depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis.
Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63. O livro é o livro de Tito, com 3 capítulos. Capítulo 3, Tito, capítulo 3, para o Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63. O capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos. Os deveres dos fiéis. Fiel é a palavra, quero que a proclames com firmeza, para que os que creem no Senhor Deus procurem aplicar as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Evita, porém, questão tola e genealógicas, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem que causa divisão depois da primeira e segunda demonstração, evita-o, sabendo que tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 36 e 35, 36 e 35. Isaías com 66 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Isaías. Isaías capítulo 46, para o Rebanho Santo de número 36 e 35. Ídolos de Babilônia, Isaías capítulo 46. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Do Oriente chamo a chave, do Oriente chamo a ave de rapina, e de um país distante o homem do meu conselho, que eu disse, eu cumprirei, formei o plano e o executarei. Ouve-me, ó duros de coração, os que estáis longe da retidão. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Antes de eu sortear o capítulo e o livro para esses rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome
e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar início, vamos dar continuidade ao sorteio dos rebanhos, do livro do capítulo dos rebanhos que eu acabei de sortear. O livro é o livro de Amós, com 9 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Amós. Capítulo 3. Amós, capítulo 3, para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. Você que escolheu ser parte desse rebanho, do rebanho de número 31, do rebanho de número 32, 39 e 40, vai meditar no livro de Amós, capítulo 3. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a tua presença, aonde você estiver. Amós, capítulo 3, que contém 15 versículos. Testemunhas contra Israel. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão 2 juntos se não estiveres de acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa, levantará ele no covil a sua voz se nada tiver apanhado. Cairá a ave no laço em terra se não houver laço para ela. Se levantará o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. 1 Samuel com 31 capítulos. Primeira Samuel, capítulo 15, para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. Amém. 1 Samuel, capítulo 15, para o rebanho santo de 16, 56, 15 e 55. O capítulo 15 do livro de 1 Samuel contém 35 versículos, a morte de Agag. Então disse Samuel: trazei-me Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele confiante, pensando: certamente já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim ficará desfilhada tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá para Saul, subiu a sua casa a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, mas teve muita pena dele, e o Senhor se arrependeu de haver posto Saul como rei sobre Israel.
Amém. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo de número 666, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. E o livro de Hebreus, com 13 capítulos. Hebreus, com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Glórias ao Senhor Deus. Capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, para o Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. Hebreus, capítulo 11, pela fé, contém 40 versículos. Foram apedrejados, tentados e cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles, de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles, pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. O Senhor Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 2, 71 e 69, 2, 71 e 69. E o livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, para o Rebanho Santo de número 2, 71 e 69. O capítulo 4 do livro de Gálatas contém 31 versículos. Sara e Agar, dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouves vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que deve ser entendido como ilustração, pois estas mulheres são as 2 alianças. Uma aliança é do monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que era Agar. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Eclesiastes, com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 4, Eclesiastes, capítulo 4, que contém 12 capítulos. Eclesiastes, capítulo 4, que contém, 16 versículos. Opressão, trabalho, tribulações. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. O jovem pode ter saído do cárcere para reinar, ou pode ter nascido pobre no seu reino. Vi que todos os que viviam e andavam debaixo do sol seguiam o jovem, o sucessor do rei. Todo o povo que ele dominava era sem conta, mas os que lhe sucederam não se agradaram do sucessor. Isso também é vaidade e aflição de espírito. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Jó, com 42 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jó. Capítulo 16,
Jó capítulo 16, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. O capítulo 16 do livro de Jó contém 22 versículos. Agora mesmo esta é a minha testemunha no céu, e o meu fiador nas alturas. Os meus inimigos zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante do Senhor Deus, para que ele defenda o direito que o homem tem diante do Senhor Deus, e que o filho do homem tem perante do seu próximo. Decorridos poucos anos, seguirei o caminho por onde não tornarei. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53, 18, 54, 17 e 53. E o livro é o livro de Juízes, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Juízes. Capítulo 21. Juízes, capítulo 21. Sejam todos muito bem-vindos. Para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. E o capítulo 21 contém 25 versículos. A reabilitação de Benjamim. Então o povo teve pena de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Disseram os líderes da comunidade: as mulheres de Benjamim foram destruídas como conseguimos mulheres para os que sobraram. Disseram: Benjamim não deve perder a herança dos que sobraram, para que nenhuma tribo de Israel seja destruída. Nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que dê mulher aos benjamitas. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. Vinte e seis, 46, 25 e 45. O livro é o livro de Ezequiel, com 48 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. Ezequiel, capítulo 3. Que contém 27 versículos. Advertências a Israel. Ao fim de 7 dias veio a minha palavra do Senhor, filho do homem. Eu te dei por sentinela sobre a nação de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Se, porém, avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu salvaste a tua alma. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Vamos ao livro. Romanos, com 16 capítulos. Romanos, com 16 capítulos. Capítulo 1. Romanos, capítulo 1, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. O capítulo 1 do livro de Romanos.
contém 32 versículos. Idolatria e depravação da humanidade. Do céu se manifesta a ira do Senhor Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, visto que do Senhor Deus se pode conhecer nele e se manifesta, porque o Senhor Deus lhe manifestou, por desde a criação do mundo, os atributos invisíveis do Senhor Deus, o seu eterno poder, a sua divindade. Se entende e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, pois tendo conhecido ao Senhor Deus, não glorificaram como Senhor Deus, nem lhe deram graças antes dos seus raciocínios, se tornaram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se os sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Senhor Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Rebanho Santo, o livro é o livro de Levítico com 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Para o Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Que contém 37 versículos. Diversas leis. Não furtareis, não mentireis, não vos defraudeis uns aos outros, não jurareis falsamente pelo seu nome, pois profanaríeis o nome do nosso Senhor Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário do operário não ficará em teu poder até o dia seguinte. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás ao Senhor Deus, teu Deus. Eu sou o Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. E a oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao penúltimo livro de hoje. Provérbios com 31 capítulos. Provérbios com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios. Sejam todos muito bem-vindos. Provérbios capítulo 7. Provérbios capítulo 7 é o penúltimo livro de hoje, que contém 27 versículos. Advertência contra a mulher adúltera. Eles te guardarão da adúltera, da estranha que seduz com as suas palavras. Da janela da minha casa olhei por minhas grades, vi entre os simples, descobri entre os jovens um moço sem juízo. Ele passava pela rua junto à esquina da mulher e seguia o caminho da sua casa. À tarde, no crepúsculo, na escuridão e trevas da noite. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo livro, que é o último livro de hoje. 3 João com 1 capítulo. 3 João com 1 capítulo, que contém 15 versículos. Amado, procede fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Eles perante a igreja deram testemunho do teu amor. Se o encaminhares em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, bem farás. Foi por causa do nome que saíram, nada aceitando dos gentios, portanto os tais devemos acolher, para que sejamos cooperadores da verdade. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos.
Mentalize a escolha de 1 a 22, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Judas. Você que mentalizou 1, a mensagem para você está no livro de Esdras, capítulo 8. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Josué, capítulo 13. Você que mentalizou o número 8, a mensagem está no livro de Tiago, capítulo 2. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de Marcos, capítulo 2. Você que mentalizou o 19, a mensagem está no livro de Números, capítulo 26. Você que mentalizou o 21, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Daniel, capítulo 7. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de Tito, capítulo 3. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Isaías, capítulo 46. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Amós, capítulo 3. Você que mentalizou o 20, a mensagem está no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de Hebreus, capítulo 11. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 4. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Jó, capítulo 16. Você que mentalizou o 22, a mensagem está no livro de Juízes, capítulo 21. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Ezequiel, capítulo 3. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 1. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de Levítico, capítulo 19. Você que mentalizou o 17, a mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 7. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de 3 João. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês agora a revelação dessas... Eu vou ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando. Que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência, profundidade de conhecimento e entendimento que nós temos, que é superior ao conhecimento que nós temos nas Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível nos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 630 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou o que você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia, as 2 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando o livro de Mateus 23, com foco no versículo 15, Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22, entre mensagens com a hashtag anunciada mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciada mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler para vocês mais uma denúncia. Essa denúncia é a denúncia de número 93. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venham. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Nessa passagem de Apocalipse, capítulo 22, o Senhor Jesus testifica que quem acrescentar, adulterar ou omitir qualquer parte das escrituras da Bíblia Sagrada não só vai receber pragas e maldições nessa vida, como também vai perder a salvação e a vida eterna livre. E se seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o segmento religioso de fé que ele está te guiando não está adulterando, acrescentando e nem omitindo nada do que está escrito na Bíblia Sagrada, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 93, entre mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras.
Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faz um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 54 e diz mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 14, o livro de Judas, o 1, Êxodo capítulo 8, 6, Josué capítulo 13, o 8, Tiago 2, o 16, Marco 2, o 19, Números 26, o 21, Malaquias 2, o 5, Daniel 7, o 2, Tito 3, o 13, Isaías 46, o 9, Amós 3, o 20, 1 Samuel 15, o 18, Hebreus 11, o 7, Gálatas 4, o 15, Eclesiastes 4, 3, Jó 16, o 22, Juízes 21, o 12, Ezequiel 3, o 10, Romanos 1, o 11, Levítico 19, o 17, Provérbios 7, o 4, 3 João. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês mais um aviso. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas. Para vocês, lembre-se de pedir também dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos os que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovantes das ofertas, dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco. Nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que estiveste medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, seu município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único e Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves. E vou produzir frutos, eu vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glória ao Senhor Deus. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito ou ofertante de uma das igrejas virtuais e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações
diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na IG 1-318 37 300, e até 1h12 da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários, início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra nosso perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguir, onde você encontrará as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município ou país, entre em contato conosco através do privado em uma das redes sociais e nós estaremos retornando o contato. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a beber, calçar, dormir, vestir, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pegue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Bangladesh, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.